Bom dia, queridos, família de Deus. Vou trazer uma mensagem hoje sobre levar a cruz que poucos conhecem. No decorrer dessa mensagem, a gente vai entender que quando Jesus ele falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e leve a sua cruz. No decorrer da mensagem, eu vou mostrar na palavra que Jesus estava querendo nos levar para uma dimensão superior, uma dimensão que quase que ao nível dele, quase que ao nível do próprio Senhor Jesus, sabe? Não só levar a cruz no sentido de um sacrifício por gratidão pelo que ele fez por nós na cruz, mas além disso, que é a máxima, que é a excelência desse sacrifício que convém todos nós fazermos e nos mantermos nele enquanto estivermos vivos. Vamos lá, primeiro texto. Levar a cruz, esse é o título. Da primeiro texto, esse é o título. Levar a cruz é negar-se a si mesmo, para ter uma vida de sacrifício e dedicação, assim como Jesus Cristo teve. Mateus 16, de 24 a 25. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz, siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida, por minha causa, achá-la-á. Então aqui Jesus está mostrando, negar a si mesmo. Deixar de pensar nas nossas causas para pensar nas causas de Deus, nas causas do Senhor. Mortificar a nossa natureza humana, os nossos desejos, nossas paixões do mundo, para andar segundo o amor de Cristo, a justiça de Cristo, a justiça do reino, a verdade do reino. Andarmos em santidade o tempo todo, é um sacrifício, é uma luta constante contra a nossa natureza humana, contra a nossa carne. Então Jesus aqui já falou, negar-se a si mesmo e levar a sua cruz. Quem quiser vir após ele, ou seja, quem quiser segui-lo e andar como ele andou. Lucas 9:23, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz, siga-me. Dia a dia, todo tempo, todo momento, dia a dia. Culto racional. Outros vídeos, outras mensagens eu falo de culto racional. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então a causa é Cristo. É viver Cristo e se aperfeiçoar. E se aperfeiçoar eu vou mostrar no decorrer da mensagem. Levar a sua cruz é crucificar o velho homem na cruz com Cristo, para ressuscitar com ele nova criatura e andar em novidade de vida. Gálatas 2:19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já vou deixar adendo aí ao início, para a gente entender o sacrifício. No seu sentido mais amplo, no seu sentido de excelência maior que convém nós termos. Então Paulo aqui está falando que ele vive Cristo, que não vive mais ele. Agora a vida dele é para Cristo, mas tem uma intenção maior, para ele viver Cristo e não viver mais ele. E essa intenção, esse motivo, que justamente às vezes a gente esquece. Muitas pregações, muitos pastores anunciando o levar a cruz, mas se mantém na questão só do sacrifício por gratidão a Cristo. Está certíssimo, mas vai além disso. Vai além, muito além disso. Se a gente entender verdadeiramente o que o Senhor estava dizendo quando ele falou, negue-se a si mesmo e leve a sua cruz, quem quiser vir após mim. Vamos lá, Romanos 6, do versículo 4 ao versículo 13. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai,
Assim também andemos nós em novidade de vida. Novidade de vida. Culto racional, vida nova, nascer de novo. Versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto. E foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servais ao pecado como escravos. É um sacrifício. Destruir o corpo do pecado, né? A nossa vontade, os nossos membros. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vos considerai-vos mortos para o pecado. Mortos para o pecado, ao sacrifício. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considereis mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Levar a cruz. É uma novidade de vida, uma retidão. Sacrificar os nossos corpos, nossos membros, para andar em retidão com Deus. Então a gente vai entender que levar a nossa cruz é sacrifício. Começa em suspender a cruz, uma cruz que é pesada. Depois o percurso percorrido levando ela. Não é fácil, né? Sacrificar aquele percurso, aí apontando para o que aconteceu com Jesus Cristo. Toda a via sacra, tudo que ele percorreu até chegar ao Gólgota, o lugar onde ele foi sacrificado. Olha o quanto Jesus sofreu até chegar lá. Embora o sacrifício de Cristo começou no céu, ao lado do Pai, quando ele negou-se a si mesmo, quando ele se esvaziou a si mesmo, que é o que Romanos está falando, nós negarmos a nós mesmos. Não, quando ele se esvaziou de si mesmo, sendo em forma de Deus, não ousou ser Deus, e assumiu forma de homem, ali já começou o sacrifício de Cristo. E a gente vai entender o motivo para que ele sacrificou, para que ele assumiu essa forma de homem. E que é o mesmo motivo que Jesus estava querendo que nós entendêssemos, para que nós também venhamos nos sacrificar a todo tempo, a todo momento. Levar a sua cruz é levar o vitupério de Cristo ao mundo para santificar os irmãos. Hebreus 13:12. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Vitupério quer dizer palavra, atitude ou gesto que tem poder de ofender a dignidade ou honra. Então, saiamos com a nossa dignidade e honra ofendida, assim como Jesus teve a sua dignidade ofendida. Ele saiu para a porta, ele saiu da porta da cidade para o Gólgota. Que nós saímos também para o mundo, levando o quê? Ainda que sejamos humilhados, ainda que sejamos negados, ainda que sejamos escarnecidos por levar a mensagem ao mundo, mas que levemos a mensagem de Cristo ao mundo. E por que Jesus levou isso? Vamos lá. Porque isso foi que também Jesus, para santificar o povo, estamos começando a entender o levar a cruz. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. O sacrifício de sangue do Senhor Jesus Cristo foi para santificar o povo. Levando o quê? A remissão dos pecados, a perdão, redenção, salvando, né? Tirando da escravidão do pecado. Então, ainda que a gente possa vir sofrer toda forma de humilhação, toda forma de desonra, como Jesus sofreu, de opróbrio,
de injúria, mas que saímos ao mundo para anunciar esse evangelho, mas com a intenção que ele teve. Agora a gente está começando a entender o sacrifício maior que ele estava querendo que nós tenhamos. É sacrificar a nossa carne? Sim. Por gratidão a ele e obediência e temor? Sim. Mas vai além. Esse sacrifício vai além. Que é o entendimento que nós temos que ter para nos sacrificar a todo tempo também, que não é para nós mesmos, não só por visar uma coroa incorruptível, mas que vai além disso. E quando pensamos só em nós mesmos, a gente foge a todo princípio da palavra de Deus. Vamos lá, levar a sua cruz tem por mais excelente missão sacrificar a vida para os irmãos e pelos irmãos, por conhecer o amor de Cristo, pela sua caminhada e compreender no seu sacrifício na cruz para nos salvar. Então a gente vai entender que todo o sacrifício de Cristo, ele levou a cruz, ele se sacrificou na cruz por um motivo, amor. E o nosso sacrifício tem que ter como foco e como entendimento, como excelência, nos sacrificar por amor. É mortificar a nossa natureza humana todo o tempo para sermos santos, mas com o objetivo maior de levar outros irmãos, assim como Jesus Cristo teve esse objetivo, à salvação. Levar outros irmãos a conhecer a Jesus Cristo, a sua palavra, a conhecer a novidade de vida que o Senhor nos propõe, um novo caminho, uma não conformação com o mundo. Então agora a gente entendeu, né? Agora a gente está tendo entendimento qual é o motivo, né? O ápice, o foco principal para que venhamos sacrificar a todo tempo, para que venhamos a todo tempo levar a cruz, levar a nossa cruz. Que é um sacrifício maior ainda, porque fazemos para os outros, não para nós mesmos. Que é levar a vida, levar a mensagem de espírito e vida, levar o entendimento aos irmãos que estão no mundo aguardando a quem leve a mensagem. Como ouvirão se não há quem pregue? Como entenderão, né? Como despertarão para a mensagem? Então vamos lá, João 13:34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, nosso sacrifício maior é para andar em amor, amor sincero e verdadeiro. A gente vai entender depois o amor em Coríntios 13. Então vamos lá, foi o texto que eu escrevi para não esquecer. Levar a cruz não é somente sofrer e morrer com Cristo por obediência e gratidão a Ele e ao Pai. Quando entendemos o motivo para que Cristo levou a sua cruz, entendemos que também temos que nos sacrificar e morrer pelos irmãos, levando também a nossa cruz por amor aos nossos irmãos. Está entendendo agora qual é a máxima de levar a cruz, que muitos esquecem, poucos entendem? Levamos a cruz por obediência e gratidão a Cristo e a Jesus? A Cristo e ao Pai, a Deus? Sim, claro, sempre, a todo momento, a toda hora. É a piedade que devemos ter. Porém, tem um objetivo maior, que é o que Cristo nos ensina. Que é andar o quê? Agora é que eu estou falando. Andar na dimensão dele. Ser imitador deles. Paulo vai falar assim, sejam imitadores, assim como eu sou de Cristo. Assim, o que Paulo vai falar? Assim como imita Cristo, imitem-o também. Tenham o amor, a vontade de querer despertar os irmãos que não ainda despertaram para a palavra, para salvá-los, para conseguir o maior número de almas para o Cristo, para ser verdadeiramente aquilo que Cristo nos comissionou. Qual é? Reconciliar o mundo com Deus. O Pai nos comissionou em Cristo para sermos reconciliadores do mundo com Ele, com o próprio Filho e com o próprio Pai. Então vamos lá. Convém que o nosso sacrifício seja sempre para levar a salvação, anunciando o Evangelho a todo mundo, servir aos irmãos e morrer pelos irmãos. Cristo carregou a sua cruz por amor, e convém que nós também carreguemos a nossa cruz por amor. A fé que opera por amor. Então vamos lá. 1 João 3,16. Nisso conhecemos o amor,
que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Está entendendo o que é levar a cruz? Está entendendo agora porque Estevão foi martirizado por amor aos irmãos, por amor ao evangelho, e levar o que? A mensagem desse evangelho aos irmãos. Estevão foi mártir, o primeiro mártir. Então, a nossa dimensão é o amor de Cristo. É o terceiro mandamento que ele nos deu. Um novo mandamento vos dou. Cristo não fala assim? Um novo mandamento vos dou. Que ameis o vosso irmão assim como eu vos amei. Se não entendermos o amor de Cristo, também não entenderemos o maior motivo pelo qual levamos a nossa cruz. Efésios 3,14. Por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 3,14 até o versículo 19. Vamos lá. Por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família do céu e na terra toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Derramamento do Espírito, poder. O Espírito Santo gera poder. A promessa. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. A dimensão maior do nosso sacrifício, entender o que Cristo estava falando, negue-se a si mesmo e leve a sua cruz, quem quiser vir após mim, Jesus não falou assim? É chegar à plenitude do amor de Cristo, conhecer esse amor. Que o amor, ele não é sozinho. O amor é o quê? É sempre uma relação humana, uma relação entre irmãos, entre pessoas. E se não houver esse amor, todo o nosso sacrifício, ainda que seja por gratidão, né? E obediência e temor, será em vão. Será em vão. A gente vai entender Coríntios 13. Porque a nossa dimensão maior de levar a cruz é para levar esse amor aos irmãos, compartilhar esse amor com os irmãos, fazendo com que eles entendam a mensagem da cruz, e eles, por serem leitores, com certeza receberão a mensagem da palavra da cruz, a mensagem da cruz, em seus corações, para começarem a andar em novidade de vida. Então não podemos nos calar. Convém o quê? Por amor. Sacrificar, levar a cruz. Então Cristo levou a sua cruz e se entregou à morte de cruz para que um dia possamos ser como Ele. Foi o texto que eu acabei de ler. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Não foi para isso que Cristo morreu? Para que nós também sejamos como Ele, como o próprio Cristo, cheio da plenitude do Pai? Cheios de toda a plenitude do Pai. Nisso consiste todo o amor que excede todo o nosso entendimento. Então esse amor, levar a cruz, é nos sacrificar pelos irmãos na sua essência plena e maior de entendimento. Essa é a mensagem da cruz, morrer por amor, para resgatar e salvar irmãos. A gente vai ver lá que Paulo vai falar que Deus nos confiou o ministério da reconciliação. E nesse próprio mensagem, Paulo está falando que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo mediante o seu Filho amado. E nos deu a mensagem da reconciliação, a palavra. E hoje nós não podemos nos calar. Convém o quê? Por amor, reconciliar o mundo com Ele. Ir atrás das ovelhas que ainda precisam ouvir a mensagem de salvação. Paulo sabia que tinha que levar a sua cruz para alcançar o maior número de vidas para Jesus por amor. Paulo conhecia e entendia o amor de Cristo. Já era bem o quê? Aperfeiçoado no amor de Cristo. Paulo já tinha o entendimento do amor de Cristo. Por isso negou-se a si mesmo para viver Cristo. 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que Paulo está falando? Assim como eu imito a Cristo, imitem-me, imitem a mim também.
Imitem Cristo assim como eu imito a Cristo. É isso que Paulo está falando. Sejam meus imitadores assim como eu também sou de Cristo. Então convém imitarmos a Cristo. Convém buscarmos esse amor que Cristo tem. Entender o novo mandamento de Cristo, que é amar como ele amou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, cumprir toda a lei e os profetas. Mas amar na dimensão de Cristo, no amor de Cristo, aí já é o quê? Um nível um pouquinho mais acima, porque é entender que eu tenho que sacrificar a minha vida pelos irmãos. É entender o amor de Cristo, que é amar não só a quem nos faz o bem, mas também aqueles que nos fazem o mal. Então, 1 Coríntios 9, 19 até o versículo 27. Vou ler rápido. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Olha o amor de Paulo sendo manifestado a todo tempo, correndo atrás de almas para salvar. Entendeu qual é a dimensão de levar a cruz, de sacrificar a todo tempo, para nos sacrificar pelos irmãos? Salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que o que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, é incorruptível. Olha, o atleta tem o domínio, a dedicação, ele é piedoso, ou seja, ele tem determinação no treino, na dedicação para alcançar a coroa incorruptível, ele se dedica para aquilo. E convém que nós carreguemos a nossa cruz, nos dedicando. O que o atleta está fazendo? Ele não se sacrifica, acorda de madrugada cedo para treinar e vai até de noite. Dependendo do esporte, eles levam calo nas mãos, nos pés, no braço, ou na mão, nos pés. Tem contusões, mas se sacrificam. E assim convém que nós andemos para, em amor aos nossos irmãos, levar a nossa cruz. Assim como Cristo falou, para que venhamos após ele. Quem quiser vir após ele. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpe no ar. Mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Podemos ser desqualificados. Mais um texto aqui que quebra a narrativa de uma vez salvo, salvo para sempre, né? Que é o calvinismo. Então, não estou aqui indo contra os irmãos calvinistas, não, porque o propósito maior nós temos, que é a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, elevar a cruz. Mas eu não concordo com o entendimento calvinista, porque o próprio Paulo está falando aqui que ele pode ser desqualificado, mas ele corria atrás da coroa incorruptível. De que maneira? Através da fé que opera pelo amor. Ele, por amor aos irmãos, ele buscava o maior número de irmãos na caminhada dele. Levar a cruz aponta para viver Cristo, aponta para sacrifício, aponta para a escravidão e aponta para o amor de Cristo, cuja recompensa será uma coroa incorruptível. Então Paulo mesmo fala que ele se fez escravo para alcançar essa coroa corruptível. Mas a diferença estava em ele viver com o amor de Cristo. Muitos querem alcançar essa coroa corruptível pensando em si mesmo. Creram, fazem as obras no tocante à piedade, mas esquecem do amor, que é o fundamental. Né? Porque pensam em si mesmo, eu quero essa coroa, mas não me importo que os outros irmãos também venham alcançar essa coroa pelo meu amor, por eu
trabalhar, tá? Por eu fazer discípulos, por trabalhar essa mensagem no coração dos irmãos para que eles também alcancem essa coroa. A todo tempo admoestando, exortando. Não é isso que é o amor? O amor, né, o que ensina, o pai, né, aquele que ensina, o verdadeiro quem ama, né, quem ensina. Então vamos lá, levar a cruz aponta para viver Cristo, aponta para sacrifício, aponta para a escravidão e aponta para o amor de Cristo, cuja recompensa será uma coroa incorruptível. O exemplo nos deixado por Jesus, ao se submeter, levar a sua cruz por amor. Então o exemplo nos deixado por Jesus, ao se submeter a levar a cruz, foi por amor. Então esse exemplo nós temos que ter. Filipenses 2,6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, levar a cruz é ser servo, tornando-se em semelhança de homem. Nós esvaziarmos de nós mesmos. Jesus, sendo Deus, se esvaziou e se fez forma de homem. Nós esvaziamos da nossa natureza humana para andar em servidão, escravidão ao nosso Deus e aos nossos irmãos. E reconhecido em figura de homem. A si mesmo se humilhou, nos humilhar, levar a cruz, humilhar, tornando-se obediente até a morte de cruz. Jesus se humilhou e foi obediente até a morte de cruz por amor. Esse é o amor que excede todo entendimento. E convém que nós também nos humilhemos e sejamos obedientes por amor aos nossos irmãos. Amém? Esse é o sacrifício que poucos entendem. Tá certo que nos sacrificamos, que levamos a cruz por gratidão, como já falei, temor, por obediência, por tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo conquistou por nós na cruz. Gratidão que temos que ter por Jesus. E pelo amor do nosso Pai, enviar o seu único Filho, que Ele tanto amou, para passar por todo esse sacrifício da cruz. Mas Jesus estava querendo nos colocar numa dimensão que é a mesma dimensão dele, levar a salvação aos irmãos. Levar a cruz, que poucos conhecem, é sacrificar a vida por amor aos irmãos. Estevão, Paulo, Pedro, João, Tiago e os irmãos da igreja primitiva foram imitadores de Cristo neste entendimento. Então, levar a cruz é viver o amor de Cristo. Na sua essência, é ser aperfeiçoado no amor de Cristo. Entender que eu não tenho que buscar só a minha salvação. Mas, primeiramente, olha só, aí que tá. Colocar à frente a minha salvação em prol da salvação do irmão. Foi o que Paulo fez. Ele a todo tempo correu atrás da coroa, mas levando o amor, pregando a mensagem da cruz, pregando as boas novas, pregando o evangelho, por amor ao evangelho, por amor a Deus. E principalmente por amor aos irmãos. Paulo era um pescador de almas, assim como Pedro, assim como todos os apóstolos foram. E convém que nós sejamos imitadores deles, porque somos edificados e alicerçados, né, nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Então, 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que sou e como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transpor montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente e benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus próprios interesses. Eu vou refrisar agora. Não procura os seus próprios interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo opera, tudo suporta. O que Paulo está falando aqui? Podemos ter fé para mover montanhas, podemos entregar os nossos corpos como sacrifício de morte pelos irmãos, podemos falar em língua dos anjos e dos homens, ter fé, ter obras, por entender a mensagem da cruz,
por reconhecer Jesus como Salvador de nossas almas, por reconhecer Deus e Pai como Pai soberano sobre todos, podemos andar assim, mas se não tivermos o principal, o amor, tudo será em vão. Mas o que Paulo está querendo dizer com isso? Podemos fazer isso tudo para proveito próprio. Podemos ter uma vida de fé e obras, mas com um único objetivo, pensando em nós mesmos, pensando no nosso galardão, esquecendo-nos do galardão dos irmãos, de que eles venham ter aquilo que nós alcançamos. Por isso que não adianta a gente ter fé, ter obras e não ter amor. Coríntios 13, Paulo está falando sobre isso. Paulo estava repreendendo os irmãos de Corinto, que eram cheios de dons, cheios de fé, criam no Senhor. O Espírito Santo estava sobre eles para manifestarem dons, altos dons, uma igreja avivada, de fogo, mas faltava o amor. E amor é a base de tudo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, vamos lá, Gálatas 5:6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé tem que atuar, agir, operar por meio do amor. O amor, por meio do amor, né? Sabemos que temos que nos dedicar aos irmãos, levar o amor aos irmãos, levar a mensagem aos irmãos. A fé que nos impulsiona a fazer isso tem que ser motivada, operada, atuada, que venha agir por amor. Então essa é a cruz que nós temos que entender que Jesus estava falando no seu sentido amplo e excelente, para que tenhamos o entendimento do nível ao que Jesus estava falando de levar a cruz. Não o quê? Não o quê? Nos limitando à cruz que só pensamos em nós mesmos, que só pensamos em nós buscarmos a coroa incorruptível, mas levar essa coroa incorruptível também aos outros irmãos, levar a salvação e a vida eterna, por amor. O amor de Cristo, o amor que excede todo o nosso entendimento. Então, a paz de Cristo, irmãos, a paz de Cristo, família de Deus. Que essa mensagem venha gerar transformação de entendimento, renovação de entendimento nos vossos corações, para que podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em vossas vidas. Fiquem na paz.